Se estivermos livres do fardo de sermos completamente originais, podemos parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência ao invés de fugirmos dela. E é com essa frase que eu quero iniciar o nosso vídeo aqui no canal de uma nova série que eu quero trazer para vocês, que é falando sobre 10 lições sobre criatividade que eu aprendi com esse livro. E a primeira delas é sobre a gente se livrar do fardo de querer ser 100% original em tudo que a gente vai fazer. Isso foi uma das coisas que mais me deixou frustrada, e também uma das que mais me atrasaram, porque quando eu iniciei, a única coisa que eu pensava era que eu não queria ser igual às outras pessoas. Eu não queria que os meus vídeos fossem falando sobre as mesmas coisas que as outras pessoas que falavam sobre marketing, que eram social media, também falassem. Sendo que esse é um mercado e as pessoas elas não estão interessadas, elas não querem que você encontre algo super original, algo novo, algo de outro mundo. Elas querem que você mostre para elas, através da sua história, através daquilo que você sabe, o que elas precisam fazer para chegar ao lugar que elas precisam chegar. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Mas essa aqui foi só a introdução do primeiro capítulo desse livro aqui, viu? A gente agora vai entrar nos 4 ensinamentos que eu tive do primeiro capítulo, que é Roube como artista. O primeiro tópico é: você é a soma das suas influências, que já é até um pouco sobre o assunto que a gente entrou aqui. E o insight desse livro que resume esse primeiro tópico é o seguinte: você tem um pai e uma mãe. Você carrega características de ambos, mas o seu somatório é maior que a parte deles. Você é um remix da sua mãe com seu pai e todos os seus ancestrais. Assim como você tem uma genealogia familiar, possui também uma genealogia de ideias. Você não pode escolher sua família, mas pode selecionar seus professores e amigos e a música que escuta, os livros que lê e os filmes aos quais quer assistir. Você é a soma das suas influências. Nós somos talhados e moldados por aquilo que amamos. Então, você é a soma das suas influências, a soma daquilo que você consome. Se eu quero alcançar lugares diferentes, pessoas diferentes, eu preciso me cercar de coisas que refletem aquelas pessoas, daquilo que aquelas pessoas consomem, daquilo que aquelas pessoas se cercam, para que eu possa também entender como a mente daquelas pessoas funciona e como eu posso me tornar como elas. O segundo tópico é: mastigue um pensador. Gente, esse foi um dos que eu mais amei, porque assim, eu sempre fui viciada em quando eu gosto de um autor, eu gosto de um filme ou de um ator, por exemplo, eu pesquisar tudo sobre a vida dele. E quando eu vi esse tópico, eu fiquei, nossa, então realmente eu estou no caminho certo. Só que ele fala um insight que eu achei muito interessante, que eu vou contar aqui para vocês. Ó, estude tudo o que há para se conhecer sobre o pensador que você gosta. Em seguida, encontre 3 pessoas que esse pensador amou e descubra tudo sobre elas. Ver a si mesmo como parte de uma linhagem criativa o ajudará a sentir-se menos sozinho, enquanto você começa a desenvolver o seu próprio trabalho. E aí até eu listei aqui um dos autores que eu mais gostava: C.S. Lewis, Saramago, Clarice Lispector, Van Gogh, Monet, Isabella Matti e a Bruno Marchioli. Então, ao invés de você só ficar no seu autor, na sua referência preferida, você vai buscar a fundo as referências daquela pessoa e estudar as referências daquela pessoa e assim sucessivamente, porque aí você vai montar uma genealogia de ideias. Porque assim, quando você tem uma pessoa que você é referência, por trás daquela pessoa tem outras pessoas que para ela são referência. E aí o que ela aprende, o que ela te ensina é as ideias que ela já pegou de outra pessoa, só que com o olhar dela, o entendimento dela. Então, isso gera
para você um repertório maior daquilo que aquela pessoa consome, daquilo que aquela pessoa faz. E aí isso também se conecta com o primeiro tópico. O terceiro insight é: seja curioso com o mundo que você vive. Seja curioso com o universo que você vive. Sabe? Às vezes a gente fica muito preso só com aquilo que tá ali ao nosso redor. Por exemplo, eu sou social media. Eu fico totalmente presa só ali naquela bolha de redes sociais, de Instagram, de Facebook, e eu não busco a fundo a mais do meu repertório, do repertório não, do meu, daquele universo, sabe? Eu fico só ali parado naquele lugar e pronto, acabou. Enquanto tem outras pessoas que são sábias, elas vão estudar não só isso, elas vão estudar sobre o comportamento das pessoas, outras redes sociais, como é o comportamento das outras pessoas em redes sociais. É isso que você tem que fazer, ser curioso com o seu universo. E aí tem uma frase aqui que ele fala que eu amei. Escola é uma coisa, educação é outra. As duas nem sempre se sobrepõem. Estando ou não na escola, é sempre sua tarefa melhorar a sua educação. Aí ele fala, você tem que ser curioso com relação ao mundo em que vive. A gente fecha esse tópico com essa frase. O negócio não é o livro com o qual você começa, mas o livro ao qual aquele livro te levará. E isso aqui é muito bom porque foi assim que eu descobri os meus melhores autores. Foi lendo livros e dentro daquele livro tinham referências e eu ia buscar aquelas referências. E aí eu me apaixonava mais ainda pela história, pelo contexto, por aquele universo. O quarto e o último tópico. Mantenha um arquivo de furtos. Anote tudo que você puder. Gente, eu tenho tudo que vocês possam imaginar de anotações. Eu tenho um bloco de nota, eu tenho um caderno, eu tenho um Trello, eu tenho um Notion. Tudo isso eu uso porque, às vezes, em momentos diferentes, eu vejo ali uma dessas ferramentas e eu anoto. Mas eu gosto de anotar tudo que eu vejo, que me interessa, que me foge o olhar, que me dá uma perspectiva diferente. E isso foi uma das coisas que também fala aqui nesse livro. Ele fala assim: carregue um caderno e uma caneta com você aonde quer que você vá. Copie suas mensagens favoritas dos livros, grave conversas que ouviu por aí, rabisque enquanto fala o telefone. Faça o que for necessário para garantir sempre ter um papel com você. E aí ele fala sobre a questão do arquivo dos furtos. Seu arquivo morto é onde você mantém as coisas mortas que mais tarde você reanimará no seu trabalho. Isso aqui é muito interessante porque eu realmente vivo isso. Às vezes eu anoto uma ideia aqui, pode ser que eu não use aquela ideia, mas às vezes quando eu estou produzindo conteúdo de outra pessoa, de outro cliente, eu lembro daquela ideia, eu vou lá no arquivo de furtos e eu uso aquela ideia para fazer um conteúdo novo. Ou então, às vezes, eu estou anotando aqui uma ideia e ela naquele momento ela não serve, o contexto dela não serve, mas em outro momento eu lembro daquilo que eu anotei e eu vejo, não, aquilo ali vai servir para mim fazer. Então você tem que anotar tudo. Todas as vezes quando você for estudar, você for ler, você ouvir uma música, se for uma melodia que você gosta, de um autor, tudo você tem que anotar. Outra coisa importante é quando você for assistir filmes, séries, você usar esse tópico também para esses momentos, porque tem muita ideia boa de filme, de série, que às vezes você pode usar em outros momentos. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo do nosso quadro sobre criatividade. Por que que eu resolvi fazer esse quadro aqui? Porque eu tô aprendendo muito sobre isso. Na minha cabeça, eu não sou uma pessoa tão criativa como eu gostaria e eu quero muito mudar isso. E é por isso que eu tô trazendo esses insights para vocês, porque quando eu tô aqui conversando com vocês, eu também aprendo. Então esse vídeo, ele também é para mim ensinar algo sobre isso, sabe? Então se você gostou, deixa o like aqui e continua acompanhando. Até a próxima!